Então, Sidney, a palavra é sua. Eu vou pedir a você, Fátima, que faça a apresentação da nossa palestrante, que está trazendo um tema muito interessante, muito caro para nós, advogados, e não é tão novo, mas tem sempre questões que eu acho que a turma está ávida aos esclarecimentos da doutora Patrícia Araújo. Então, Fátima, por favor. É verdade, é um tema que já estamos aí convivendo, né, há alguns anos, mas eu acho assim, que eu até pedi à doutora Patrícia que, quando abordasse, levasse bem, ponderasse bastante as questões da atualidade, principalmente esse momento de virtualização, né, que os cartórios estão tendo todo um direcionamento aí de virtualização, e isso está mudando muito o perfil do que a gente tinha antigamente de cartórios. Eu digo isso porque eu sou neta de tabelião, né? Meu avô materno era tabelião. Então, eu convivi muitos anos ainda com aquele tabelião enorme, né? Que você tinha um movimento diferenciado, né? Muito tumultuado, e hoje não é mais essa visão, né? Principalmente dos cartórios de notas. Então, eu quero que a doutora Patrícia, até por ser uma profissional muito jovem, ela possa estar contribuindo para a gente também, para mostrar quais são as novidades nesse atual momento da virtualização, também com os atos notariais. E aqui, principalmente, com relação ao inventário extrajudicial. Então, podemos começar, Sidney? Sim. Eu começo, então? Então, vamos lá. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos os nossos associados. Já identifiquei aqui vários dos meus alunos, alguns alunos, inclusive, novos, que eu tive a satisfação de participar da primeira aula de várias pós-graduações do núcleo de pós em Direito da Veiga de Almeida. Hoje eu coordeno o núcleo geral. Então, abrimos várias pós de direito civil, processo civil, penal, processo penal, direito de trabalho e previdenciário, direito imobiliário, não podia ser diferente. E eu fiz um convite a eles e eu estou aqui visualizando, se não estou errada, vários deles presentes. Até depois quero ver quem são. Eu estou aqui, eu acho que o Edson é nosso aluno, a Daniele, o Celso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Pedro, não tenho certeza do Pedro, porque eu tenho um aluno Pedro, né? Daniele, não sei, mas acho que sim, que são nossos alunos. E, né, se eu estou aqui. Tá frio? Já estão botando na mãozinha, então estão botando presente, então eu não errei. Poxa, fico feliz de vocês estarem aqui. Tivemos uma aula inaugural muito bacana com o doutor Álvaro, professor Álvaro, no sábado. Então, sejam bem-vindos à BAME, a nossa associação. E vamos ter, então, agora a palestra com a doutora Patrícia, que eu tenho a honra de dizer que também foi minha aluna da pós, né? Sim. Então, foi uma honra ter tido ela como nossa aluna também na pós de Direito Imobiliário da Veiga. Bom, doutora Patrícia é tabeliã substituta do Fórum do Cartório da Barra, da Tijuca, que também é cartório de notas e é o nosso único cartório marítimo, né, aqui do Rio de Janeiro, não é isso, doutora Patrícia? Exatamente. Ela é especializada também em direito imobiliário, como acabei de dizer, e de direito sucessório. Então, o tema da Patrícia, doutora Patrícia, é o procedimento jurídico, processo administrativo de inventário e partilha, divórcio e extinção de união estável, compartilha de bens pela Lei 11.441 de 2017. E quando fiz o convite à doutora Patrícia, ela me falando o porquê da escolha do tema, e eu achei interessante, exatamente para a gente ter oportunidade de aqui conversar, dialogar e até questionar algumas situações atuais da aplicação de ser possível os inventários extrajudiciais e separações nesse momento de pandemia, sendo tudo feito virtualizado por videoconferência. Então, doutora Patrícia, mais uma vez, a nossa BAME tem muita satisfação de recebê-la, como nosso presidente depois vai também fazer os agradecimentos finais, convidá-la para, assim que acabar essa nossa pandemia, você possa vir a também proferir uma palestra,
ou até um curso com nossa ABAME, porque a ABAME tem um auditório muito bom, de mais de 100 lugares, temos biblioteca, temos sala para advogado. Então, assim, a gente tem uma sede muito bonita, na Rio Branco, esquina com 7 de setembro. E vai ser uma honra recebê-la lá para uma palestra presencial e até um curso, se assim você tiver uma possibilidade na sua agenda. Então, a palavra é sua. Boa noite a todos. Olha, muito obrigada pelo convite. Já estou gostando desse ambiente aqui, é online, mas aproxima muito e traz para a gente a possibilidade de trocarmos essa ideia da sala de aula, do conhecimento. Então, eu agradeço o convite. Já guardei aqui comigo o convite para conhecer a sede presencialmente, né? Assim que for possível. E eu tenho muita esperança de que vai ser rápido, se Deus quiser. Primeiro, bem-vindo a todos. Eu sou a Patrícia Araújo, né? Estou aqui me colocando à disposição para vocês, para a gente bater esse papo. Sobre realmente um procedimento que, como a Fátima falou, né? É um procedimento, a lei é de 2007, então é um procedimento já que os advogados já têm acesso, já sabem proceder, mas tem muitas novidades, inclusive em virtude do momento que a gente vive, que é a pandemia. Então, para trazer essas novidades e falar um pouquinho desse procedimento, eu vim aqui estar aqui com vocês. É uma troca de informação e eu realmente, na hora de preparar o material, quando a Fátima me pediu, eu falei, olha, isso é muito importante, porque o que eu falo um por um, quando eu atendo o telefonema de um colega, quando eu atendo um telefonema ou presencialmente um advogado que vem tirar a dúvida, é a dúvida de muitos. Então, eu fui, para montar o material, eu fui fazendo isso, eu fui adequando aqui, né, a própria legislação com as dúvidas de cada um. A primeira coisa, assim, o mais importante que a gente precisa falar é que não há competência territorial para lavratura de escritura de inventário, compra e venda, doação, ou seja, qualquer tipo de lavratura de escritura para o cartório de notas. Então, qualquer cartório escolhido pelas partes pode lavrar essa escritura. Hoje, então, que a gente tem essa possibilidade de fazer esse serviço, prestar esse serviço à distância, ainda, além dessa possibilidade, a gente ainda consegue coletar as assinaturas digitalmente, né, de forma digital de cada cliente. Então, primeiro eu queria colocar isso para vocês, os cartórios de notas de todo o Brasil já estão habilitados para fazer o cadastro da assinatura digital de vocês. Então, o procedimento é muito simples, alguns cartórios pedem para agendar, obviamente, né? E outros têm que comparecer presencialmente. Então, aqui, ó, no cartório da Barra, a gente está fazendo assim, a gente está pedindo para agendar um determinado horário, a pessoa vai estar ali disponível com um telefone ou com um computador e a gente vai passar as orientações para esse cadastro. E feito isso, esse cadastro dessa assinatura digital, essa assinatura tem validade para assinatura de qualquer documento que seja lavrado em cartório de notas em todo o Brasil. Então, isso vai facilitar muito esses custos que as pessoas têm de procuração, ou de se deslocar, ou, por exemplo, de marcar em consulado para fazer uma procuração, né, para representação da parte. Enfim, além de agilizar o processo, vai facilitar o acesso às pessoas a isso, porque o acesso ao cartório muda a rotina das pessoas. As pessoas têm realmente, a gente sabe que a burocracia do nosso trabalho, que envolve aí o trabalho do profissional do direito, do profissional jurídico, ele é burocrático, né? Nesse sentido, a gente acaba gastando muito tempo nos procedimentos e o Colégio Notarial disponibilizou essa ferramenta para a gente. Eu já fiz um teste, já fizemos o cadastro digital de cliente por videoconferência, a gente marca, faz a assinatura digital e depois essa pessoa está apta para fazer a assinatura da escritura. Então, seja o advogado, seja o herdeiro, o meieiro, ele vai poder fazer isso por assinatura digital, tá ok? Fátima, pode ser o Sidney mesmo. Abordando alguns casos assim, eu coloco para vocês para alguma informação ou eu posso seguir?
Como é que vocês preferem? O microfone está fechado. Eu acho que a senhora pode seguir, no final vem as perguntas. Beleza, ok. Então, assim, então estamos aí com a facilidade do procedimento administrativo, todo ele por videoconferência, seja o cadastro da assinatura digital, seja a assinatura da escritura. Falando do procedimento em si, quando foi iniciado lá pela Lei 11.441 de 2007, o procedimento ainda demandava o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, né, que precisava dar uma cartinha de autorização, né, todo o procedimento era físico, com uma apresentação de documento e tudo mais. Hoje, o procedimento do inventário administrativo e do divórcio, ele é todo feito online no site da Secretaria de Fazenda Estadual. Então, aquela petição que o advogado precisava fazer e protocolar, não é necessário mais. O que o advogado precisa fazer é se cadastrar no site da Fazenda Estadual e seguir aqui algumas orientações que eu vou passar para a gente como um passo a passo para que, de acordo com tudo que tem acontecido, né, nesse procedimento durante esses anos, a gente vai aí com a prática do processo dando dica aos colegas para que a gente possa ter um resultado do trabalho com excelência, tá? Vamos lá. Os requisitos do inventário administrativo, que não é novidade para ninguém, são as partes capazes, consensualidade, a assistência do advogado imprescindível, né, necessária, e a inexistência de processo judicial em nome do falecido. Caso tenha processo judicial, é só pedir a suspensão ou a desistência desse processo, apresentou o despacho, o cartório pode seguir, tá? Isso é importante. O que foi modificado também na legislação é que antes o testamento era uma questão que impedia a lavratura do inventário via cartório, e hoje não mais. Hoje o que a gente precisa é que esse testamento, antes de ser trazido para o cartório, para a lavratura do ato, né, da escritura, ele seja autorizado pelo juízo sucessório competente. É só essa questão. O juiz validou aquele testamento, ele pode ser trazido para juntar na escritura de inventário e ser lavrado o ato e assinado pelas partes, tá? Com relação à representação das partes, uma coisa que eu coloco, eu gosto de falar, é sempre bom falar, mesmo com essa questão da assinatura digital, alguns clientes, né, algumas das partes, o advogado orientam a parte ir até o cartório e fazer uma procuração para a representação daquele que não pode comparecer no cartório pessoalmente, tá? É importante a gente ressaltar que a lei, a própria consolidação normativa, ela coloca de forma taxativa que os poderes para a assinatura do inventário têm que ser poderes especiais. Tá? E algumas cláusulas devem ser colocadas, como a questão de se a pessoa for, por exemplo, um herdeiro renunciante, tem que ter poderes na procuração para aquela pessoa renunciar ao direito. Então, é muito importante que seja orientada a parte que faça essa procuração com esses poderes, com os poderes expressos para a assinatura do inventário e para aceitar a partilha conforme está redigida, enfim. Os poderes a gente já até deixa aqui meio minutado, né? Se o advogado precisar, peça ao cartório, isso é muito importante, tá? Não esquecer dessa questão, não. E aí, como eu coloquei aqui os dois procedimentos, tanto o inventário quanto o divórcio, eu já vou falar dos requisitos do divórcio também, porque a gente vai seguindo junto, porque a documentação é muito parecida, tá? O divórcio também, com ou sem partilha de bens, ele segue o mesmo rito ali do inventário, tá? As partes têm que ser capazes, tem que ter consenso, a assinatura do advogado imprescindível, tem que haver inexistência de processo judicial. Caso haja processo judicial, novamente eu repito que tem que ter a suspensão do processo ou a desistência do feito, né? E aí também a novidade que agilizou muito e ajudou a diminuir a demanda judicial em relação aos divórcios, é que antes não era permitido fazer o divórcio no caso dos cônjuges terem filhos menores ou incapazes, né? E hoje já é permitido, a legislação permite que a gente faça, sim, com filhos menores incapazes,
incapazes, desde que a questão que envolve os menores tenha sido resolvida em processo judicial anterior, guarda, visitação e alimentos. Tendo lá uma sentença que tratou desses três assuntos em nome do menor, vai se poder fazer, sim, o divórcio, a partilha, seja lá qual for, a extinção do matrimônio ou a extinção do patrimônio, né, pela partilha, tá? Então, isso é importante. Eu vou frisar também a questão da procuração. A legislação, novamente, repete, né, na consolidação normativa, eles repetem que a procuração tem que ter poderes expressos para as cláusulas especiais. Porque no divórcio tem algumas declarações que são necessárias, né, que a parte não tem filho menor ou incapaz, se tem, informar a questão da visitação, guarda e alimentos, que já foi resolvida, tem a parte, tem que declarar, as partes têm que declarar que a cônjuge virado não está em estado gravídico, né, que não há possibilidade de retorno naquele matrimônio, né? Porque se havendo algo, se o advogado sentir a possibilidade, ou o próprio cartório, o escrevente do cartório, sentir a possibilidade daquela relação ser reatada de alguma forma, aí não segue o caminho do divórcio. A gente sempre orienta para seguir o caminho da separação, né? Porque a separação possibilita o restabelecimento da sociedade conjugal. Já o divórcio não, o divórcio extingue o matrimônio e não é possível restabelecer a sociedade conjugal. Então, as orientações do divórcio é mais ou menos essa, não tem muito o que se falar, não. Falei da procuração, dos alimentos, né? Vamos lá, documentação necessária, que aí eu gosto de falar da documentação necessária, que é o mínimo que o advogado tem que ter na mão para ele buscar o cartório da confiança dele, né? Que eu espero que seja o meu, né? Já que a gente já está com essa intimidade aqui. Mas, enfim, ele buscar o cartório com essa documentação para que ele possa levantar os custos, né? Estimar os custos para o cliente. Então, assim, documento inicial que a gente tem que ter da parte é o óbito, a certidão que comprova o estado civil, que a gente precisa saber se aquele óbito é muito importante essa parte, porque às vezes a gente recebe um óbito, o óbito está na mão do advogado e está escrito lá, não há bens a partilhar. Aí ele prepara toda a documentação, faz a declaração de herança pública, chega no cartório, o óbito está errado, tem que retificar. E, infelizmente, o procedimento de retificação não é tão rápido, né? Tem que ir para a RCPN para fazer a retificação. Então, é bom o advogado sempre olhar no óbito se constou o endereço correto, o local de falecimento, o estado civil do falecido, né? Lá, porque às vezes a pessoa acha que porque vive em união estável é casado, a gente sabe que há uma equiparação, mas não altera o estado civil, a união estável, então isso pode vir errado no óbito. A quantidade de filhos também deixada pelo falecido são questões que o advogado tem que analisar com a documentação que é apresentada para ele, para que, se for necessário, se faça a retificação desse óbito no curso do procedimento, né? Para que nenhuma certidão na frente vença, essas coisas, né? Então, assim, olhar o óbito junto com a certidão de casamento ou a certidão de nascimento do falecido, seja a certidão que comprove o estado civil dele, né? Junto com a identidade, o CPF e o documento para saber se realmente estão de acordo, a meieira, se ele deixou cônjuge sobrevivente, os documentos dos herdeiros, né, se são todos capazes. Essa avaliação, essa primeira avaliação é que vai levar o caminho do advogado dele poder possibilitar fazer essa escritura, fazer o inventário via judicial ou extrajudicial, tá? Então, tratamos lá de partes capazes, consensualidade, sempre peço para olhar o óbito e saber se tem testamento. Algumas pessoas não sabem, não sei se meu ente querido deixou ou não testamento. Aí a gente, né, na verdade, cita aqui que não só no Rio de Janeiro, mas em todas as comarcas, a gente tem o distribuidor de testamento. Então, para saber se a pessoa deixou algum testamento, basta tirar uma certidão no cartório distribuidor de testamento. Aqui no Rio de Janeiro é o 5º e o 6º distribuidor, tá?
nos cartórios de comarcas do interior, geralmente é um distribuidor de testamento só. Essa informação, aonde tira essa certidão, por exemplo, uma comarca de interior, eu não sei onde fica o cartório, sempre oriento ao advogado, liga para o fórum, que aí o fórum vai dizer, não, essa certidão você consegue emitir de maneira informatizada, online, ou você precisa ir até o cartório, o telefone é esses caminhos que a gente vai traçando, tá? Então, eu falei a questão do óbito, que é muito importante, e dos documentos que comprovam lá o grau de parentesco dos herdeiros, a meação, se há meação realmente, né, de acordo com o regime de bens do falecido, e obviamente, também a documentação que comprova a propriedade. E aí eu vou dar só uma paradinha aqui para a gente falar sobre essa questão da comprovação da propriedade ou do direito a ela, é que em alguns casos as pessoas não têm o documento, o título aquisitivo, né, ou não têm a ônus reais, e aí é importante fazer uma pesquisa, assim, com o cliente do que ele tem, né, de posse do documento, ou então buscar no registro de imóveis para que não se recolha imposto de maneira incorreta. Então, eu sempre falo para que as partes tenham a segurança do recolhimento do imposto, estar com essa documentação em ordem. E aí eu falei do óbito, certidão que comprova o estado civil do falecido dos seus herdeiros, certidão que comprove o vínculo de parentesco, é a certidão de nascimento e casamento, onde a gente vai verificar a filiação, né, de todos, documento de RG, CPF e o documento de comprovação da propriedade. Documento de RG e CPF também tem uma dica legal. Se for um falecido que já tinha atingido uma certa idade e há muito tempo tinha um CPF, ou ainda tem alguns casos desses, aparece para a gente, algum cônjuge, né, que ainda usava o CPF antigo, a Receita Federal tem a solução para esses casos, tá? Então, olha, perdeu o CPF, não encontrou em nenhum documento, vai se buscar um agendamento na Receita Federal com o nome completo ou com um documento que você tenha do falecido ou do herdeiro, enfim, para buscar o número do CPF. Já aconteceu aqui no cartório, isso foi logo lá atrás, né, no início da legislação, né, lá em 2007, de alguns casos que apareceram para a gente fazer o inventário, mas a pessoa não tinha CPF. Gente, se acontecer, a Receita Federal emite CPF para a lavratura, especificamente para uma pessoa falecida resolver os seus bens, que é exatamente para a lavratura da escritura de inventário, declaração, né, final de espólio. Então, não tendo CPF, isso consegue resolver com a Receita Federal. A questão da identidade, muitas pessoas também tem a questão com não tenho identidade, eu perdi, e a legislação é clara, tem que apresentar a identidade, tem que apresentar o CPF. Bom, hoje o cadastro do Detran e o antigo IFP, ele tem, na verdade, informatizado todos os números que já foram cadastrados lá. Nesses casos, quando a pessoa não possui identidade, o que a gente pede é que se solicite no Detran a expedição de um documento. O próprio Detran emite, recebe isso. Ele vai buscar pelo nome e afiliação da parte e ele faz uma declaração, tá? Isso é uma declaração do Detran, que aquela pessoa nascida em tal, com filiação tal, em vida possuía a identidade de número tal, tal, tal. Então, na ausência da identidade, tá? De não encontrar esse documento por algum motivo, você consegue uma declaração do Detran dizendo que aquela pessoa possuía a identidade de número tal, tal, tal. E com o CPF, eu já disse que a gente consegue resolver com a Receita, ok? Esses documentos necessários, gente, nessa análise, precisando de apoio, eu sempre falo, os advogados que me fazem todo o procedimento comigo ou tiram as dúvidas comigo, estão aqui para dizer, eu auxilio, a gente analisa o documento, vê o que está faltando, é o momento de verificar qualquer possível vício ou erro, tá? Para que não se perca nem valores de certidão, nem valor de imposto do cliente, tá bom? E aí, geralmente, quando o advogado ele me apresenta essa documentação, o que ele precisa, que a parte precisa também, é saber os custos
que incidem nessa transação, né? nessa transmissão aí por morte, né? E aí eu tenho aqui relacionado os custos, eu vou falando para vocês a forma que a gente busca esses custos. O primeiro, obviamente, o mais caro é o imposto de transmissão, que é o ITD, que antigamente tinha alíquota fixa de 4%, e a gente teve a alteração na legislação, tá? Hoje, o ITD, seja ele para imposto causa-mortes, né? Uma transmissão, causa mortes ou doação, seja qualquer transação não onerosa, incide o ITD. Cessão, doação, seja ela não onerosa, vai incidir o ITD. Então, a alíquota, ela varia hoje de 4% a 8%. Mas aí, Patrícia, como é que eu faço para calcular isso? Pede auxílio do cartório, mas aqui já tem uma dica para vocês. A gente tem na legislação dizendo o seguinte, que de acordo com a base de cálculo do imóvel, dada pela Secretaria de Fazenda Estadual, a gente vai saber a alíquota aplicada. Então, o importante é a gente simular esse imposto. Simulação de imposto. A Secretaria de Fazenda hoje, ela só simula o imposto depois que você preenche todos os dados do inventário. Então, você, infelizmente, para fazer essa simulação do imposto, você precisa fazer esse cadastro como advogado na Secretaria de Fazenda Estadual, e aí depois me peçam aqui no chat que eu mando o link para vocês, tá? Depois do cadastro, cadastrar todo o inventário. Mas, às vezes, a parte precisa saber, primeiro, se ela vai ter dinheiro para isso. Então, ela quer levantar esses custos. E aí, cadastrar todo o inventário no site da Fazenda requer que tenha todos os documentos e requer um pouquinho mais de tempo. Então, caso o advogado, não, eu preciso passar um custo estimado para o cliente, né? E eu preciso isso com agilidade. Qual é a orientação? Vocês vão entrar no site, vão pedir ao cartório, se o cartório não puder ajudar, vocês já vão saber fazer, mas enfim. A gente hoje tem um vínculo, né? Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Estadual de Fazenda. As duas secretarias, elas se comunicaram, estou falando do estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Desculpa, do município do Rio de Janeiro. Se tiver algum bem fora do Rio, eu já vou dar, de comarca de interior, ou fora do estado do Rio, eu já vou dar outra dica para vocês. Com relação à simulação do imposto, o que a gente vai precisar fazer? Pegar a inscrição imobiliária do imóvel e jogar no site da prefeitura, aquele site que simula o ITBI. Então, vai no Google, simulação de ITBI. Vai lá, ele vai te pedir a inscrição imobiliária que vem no IPTU. Joga lá a inscrição, coloca valor declarado, R$1, que a gente só quer saber isso, né? O valor que a Fazenda Municipal está atribuindo àquele imóvel. Com base nessa inscrição imobiliária, a Prefeitura aqui do Rio, em conjunto com a Fazenda Estadual, ela já tem um valor atribuído do imóvel. Precisa se comparar se esse valor é igual ao imposto de renda deixado pelo falecido, declarado por ele, né, pelo valor declarado, ou não. Se for superior, e geralmente, infelizmente, o valor atribuído pela Secretaria Municipal de Fazenda Estadual também, é sempre superior. Com base nesse valor, vocês vão calcular o imposto, tá? E aí, eu tenho uma tabelinha já pronta, porque esse imposto, ele depende realmente de você saber o valor da UFIR, porque a lei deixou bem claro assim, para a base de cálculo, ultrapassando o valor de 70 mil FII, fica aplicada a alíquota de 4%. Então, eu fiz um quadro, e eu posso passar para vocês depois, esse quadro que, na verdade, já resume aqui. Os bens imóveis, nos valores de até 259 mil, a alíquota de 4%. De 260 até 370 mil, 4,5%. E assim vai até os 8%, que é acima de 1.482.000. Tá? Eu já tenho esse quadrinho, depois a gente troca aí, eu não sei como é que vocês trocam as informações de vocês, mas esse quadro aqui é bom para ficar, eu faço, saiu ao fim do ano, já faço direitinho o quadro para todo mundo ter Doutora essa Patrícia, informação. Oi? só me permite, qualquer material que a senhora tem, ao final, pode encaminhar para a BAME, que a BAME repassa para os participantes. Ok, combinadinho, combinado. Tá Obrigado. Certo. Nada.
Então, assim, é importante a gente ter esse quadro, porque aí você já tem assim, essa análise, né, de qual é o valor, e aí entender que a base de cálculo do imposto vai depender do percentual transmitido pelo falecido e se esse falecido deixou ou não um cônjuge meio, ou seja, alguém que tinha metade desse bem, né, como casal, junto com ele. Por quê? Só se recolhe o imposto sobre o valor transmitido pela cota parte falecida, né? Então, a gente vai dizer que uma pessoa deixou casado com o seu cônjuge lá, deixou 100% do bem, a base de cálculo vai ser sobre 50%, que era a cota parte que caberia a ele. Os outros 50% não se recolhe imposto, fica reservado à meação, tá? Então, exemplo, um imóvel de 100 mil reais, a gente não vai calcular o imposto sobre os 100 mil, a gente vai calcular sobre os 50 mil. Por quê? Porque aquela pessoa deixou o meio. Caso não tenha deixado, um cônjuge sobrevivente aí como meio, na verdade, vai recolher sobre a totalidade que ele deixou, que foi os 100%, tá? Isso é importante a gente voltar um passinho aí atrás, né? E falar que é bom sempre dar uma olhadinha na certidão de casamento e ver qual é o regime de bens adotado pelo casal. Sendo do regime da comunhão universal, não importa, todos os bens vão se comunicar, ok, o cálculo é simples, metade de todos os bens vai ser atribuído o imposto. Agora, se se for o caso, o regime da comunhão parcial de bens, e aquele falecido tiver deixado algum bem particular, ou seja, bem adquirido antes da constância do casamento, é importante a gente ressaltar que esse cônjuge, ele não comparecerá a este bem particular como meio, porque ele não é dono de metade. Vai comparecer como herdeiro, concorrendo com os herdeiros, com a quantidade de herdeiros necessários que o falecido tiver. E aí o imposto pelo valor transmitido. Aquele falecido deixou 100% do imóvel, não há reserva da meação, porque era um bem particular dele, e recolhe-se o imposto sobre a totalidade do bem, ok? Pode parecer um pouco complexo, mas depois que eu mando o material fica mais simples, para a gente ver o quadro pronto, tá? Isso, a Patrícia já está aqui, certinho, ó, o imóvel 500 mil, a gente já vai aqui, 500 mil, a alíquota de 500 mil, não tem meio, não, então tá. A alíquota de 5%. Então, a gente vai trabalhando na prática com isso, tá? Não, eu deixei de falar, mas é importante eu falar da isenção. Existe uma isenção para o imposto de transmissão causa-morte, só o causa-morte. Nesse caso, não é a transmissão gratuita, seja doação ou cessão. Não, só no causa-morte. Há uma isenção pela própria lei lá, é uma lei que foi atualizada, né? Na verdade, teve as suas atualizações, então ela trouxe uma novidade que os bens imóveis, tá? Que não ultrapassem o valor de 60 mil FII, considerando que seja a totalidade do monte, tá? Então a pessoa deixou um bem que não ultrapassa 60 mil FII, que hoje é R$220, tá? Esse imposto será isento, tá? Não será necessário recolher o imposto de transmissão dos bens. Se a pessoa deixou um único bem de 200 mil ou deixou 2 bens, cada um de 100 mil, tá? Tem que ser bem imóvel e o monte inventariado não pode ultrapassar os 60 mil FII, que hoje, na tabela de 2021, 223 mil, tá? O pedido de isenção é feito na mesma forma que eu vou explicar para vocês adiante, através do cadastro, da declaração de herança pública, ao final do procedimento da emissão do imposto, e o imposto vai sair lá com a sua isenção, tá bom? Seguindo a questão do imposto, e aí eu citei para vocês tentarem simular esse imposto pela Secretaria de Fazenda Municipal, né, que aí a gente já tem link, já é fácil, a prefeitura deixa a gente simular, não precisa cadastrar o inventário todo.
tendo o valor do imposto e a base de cálculo, somando aí um monte de inventariado, vai ser possível a gente seguir e calcular os outros custos, tá? Então, a gente vai ter, com a base de cálculo, o valor atribuído de cada bem e indicar o valor do imposto para o cliente. As certidões em nome do decujus, herdeiros e bens que a pessoa tenha deixado, falecido, o decujus tenha deixado, você pode pedir a relação dessas certidões para o escrevente e buscar os valores. Hoje a gente tem o e-notariado, que é uma ferramenta também utilizada aí por todos, inclusive pelos advogados, para gerar as certidões. O próprio site é autoexplicativo, você consegue emitir certidão, fazer cálculo, saber o valor da certidão, isso em todo o Brasil, então fica muito fácil. Mas eu sempre tenho uma prévia, porque a gente acaba fazendo muito inventário, na prática a gente tem uma prévia. Se quiser, olha, um falecido, um decujus, né, um inventário, uma meeira, 2 herdeiros, tem que indicar, né, a gente precisa saber onde está localizado o imóvel, onde a pessoa faleceu, onde os herdeiros moram, para a gente buscar quais são as certidões com base nesses endereços e aí levantar esses valores. Também é um procedimento que eu sempre peço para o advogado fazer com o cartório, que é o cartório que vai te relacionar às certidões para fazer a escritura. Então, ele te relaciona essas certidões, mas ele sempre tem uma noção de quanto custa, né? A gente, quando o cliente pede, indica o despachante, a gente pergunta quanto ficou as certidões, para a gente poder falar para o próximo cliente, enfim, para a gente ter essa noção. Então, além do custo do imposto e das certidões que são necessárias para lavrar a escritura, tem o valor dos emolumentos cartorários da escritura. Na verdade, essas custas você vai buscar com o escrevente, então ele vai precisar, obviamente, saber se foi simulado algum imposto, para ter essa base de cálculo e baseado nesse valor atribuído pela Secretaria de Fazenda no imposto, ele vai simular as custas, né, de acordo com a tabela da Corregedoria Extrajudicial, tá certo? Vai ter o emolumento da escritura e os custos estimados de registro. A tabela de escritura e de registro, ela é muito parecida, os valores são muito próximos, né? Altera uma coisa ou outra. Então, sempre o valor estimado da escritura é muito parecido com o do registro. Óbvio, né, que a gente tem que considerar que se tiver alguma pendência na matrícula do imóvel, que dependa de averbar um casamento, registrar a baixa de um gravame, isso tudo tem que ser acrescido, porque tem custas que serão cobradas pelo RGI. Mas emolumentos de escritura e custo de registro dessa escritura é um valor muito aproximado, tá? E, obviamente, por fim, os honorários, né, dos doutores, que são os honorários advocatícios. Esse é o resumo de custos que os clientes têm que ter: imposto, certidões, emolumentos de escritura, custos de registro e honorários advocatícios, tá? A gente consegue levantar isso com o mínimo de documento, só para o cliente, na verdade, ter uma base e se preparar. Uma coisa que eu deixei de falar, e eu anotei aqui para vocês, é que a Secretaria de Fazenda Estadual, hoje, ela no procedimento administrativo, ela já faz o parcelamento do imposto. É óbvio que para lavrar a escritura final, né, de inventário e partilha, esse imposto tem que estar todo quitado. Então, se a pessoa parcelar lá, eles fazem uma parcela, na verdade, inicialmente a parcela geralmente de 4 vezes e tudo mais, né? 4 parcelas mensais. Então, só vai ser possível lavrar a escritura de inventário e partilha depois que esse imposto estiver quitado no quarto mês depois. Tá? Aí sempre a orientação: não emitam certidão antes. Gerou o imposto, eu vou falar um pouquinho mais para frente no procedimento de vocês, mas gera o imposto, o cliente vai pagando, parcela a parcela, finalizou o pagamento do imposto, aí sim é o momento de tirar as certidões para não correr risco de perder essas certidões aí, perder o prazo de validade dessas certidões, tá bom? Eu estou tentando olhar o horário aqui, tá, gente? Porque é muito assunto, mas tá dando tudo certo, por enquanto, tá indo. Bom, fica tranquila, Patrícia, tem bastante tempo. Também não quero que fique cansativo, né? Porque eu gosto do assunto, eu gosto do que eu faço,
mas eu não quero que fique cansativo, eu quero que fique leve, para que vocês tenham vontade de fazer um serviço que depende só do advogado, do escrevente, ou despachante contratado, ou dele mesmo numa plataforma de notariado. E tudo à nossa mão, né? A Secretaria de Fazenda tem um site que a gente consegue ter acesso, gerar a declaração, o site da Corregedoria também e do e-notariado também nos possibilita ter informação e gerar as certidões ali. Por fim, o inventário pode ser feito, inclusive, por videoconferência, com assinatura digital, assim. Então, eu quero que vocês não só tenham interesse, mas que saibam que é um trabalho que depende muito da gente, da nossa atitude, né? E aí fica mais fácil, né? Para a gente poder entregar esse trabalho pronto para o cliente, que é sempre um prazer, né? Para o profissional. Falando do procedimento jurídico, eu já falei, aí eu vou falar de uma maneira geral que eu peço sempre para o advogado, para ele bater aquela bola legal com o escrevente. Pegou a documentação com o cliente, é sempre verificar se falta algum requisito para fazer o inventário administrativo, né? Requisito esse que a gente já colocou lá atrás, né? Eu posso repetir aí o chat no material que o Dr. Sidney me disponibilizou a mandar para eles depois e vai ser disponibilizado. Enfim, verificou que não tem nenhuma inviabilidade, né, nesse procedimento administrativo. A gente vai buscar os documentos imprescindíveis para a lavratura, para a gente ver se esses documentos o cliente tem, que é o CPF, a gente já falou disso também. Tendo tudo isso, seguir, na verdade, fazer o cadastro na Secretaria de Fazenda Estadual. Me comprometo com vocês também de mandar o link, mas acredito que jogou lá no Google, Fazenda Estadual também é muito simples, mas eu mando o link para vocês terem isso. Fez o cadastro, preencher com bastante atenção, que é o que todo profissional tem, né, quando vai iniciar esse preenchimento. Preencher a declaração de herança pública. No preenchimento dela, o próprio sistema, ele é muito autoexplicativo, tá? Ele te pergunta o regime de bens, ele te pergunta a data do casamento do falecido, ele te pergunta o regime de bens. Se não bater, exemplo, se você disser ali que alguém casou em 1977, vamos dizer 1976, que é antes da Lei 6.515, né? Em 1976, se você colocar o regime da comunhão parcial, ele já vai ali chamar a atenção, porque não era o regime de bens da época. Então, é um sistema que, na verdade, nos facilita o trabalho, ele dá um apoio mesmo, tá? Então, preenchendo de forma bem calma, bem tranquila, o próprio sistema vai te pedindo, né? Ele vai te pedir a documentação dos herdeiros, ele vai te pedir o grau de parentesco, a comprovação disso tudo, e, enfim, fica fácil chegar até o final da declaração de herança pública e gerar o imposto. Algumas questões que acontecem no preenchimento, que eu já vi acontecer com alguns advogados e partes e tal, e eu gosto de colocar aqui, entender muito bem a vontade das partes, tá? O que de consenso ali as partes querem. Olha, a partilha determinada por uma vocação, a vocação hereditária lá, né? A ordem da vocação hereditária e o nosso Código de Processo Civil, ela pode ser modificada de acordo com as partes. Então, alguém pode não ficar com o percentual que lhe cabia do bem e deixar para o outro, mas sempre entendendo que, se tiver uma partilha de forma diferente do que a legislação determina, tem-se um acesso à partilha. Então, assim, é importante a gente lançar todos os dados do inventariado, do seu cônjuge, de todos os herdeiros, todos os dados dos bens, e lá no campo de partilha, a gente entender quem, de forma consensual, quem vai ficar com que bem, tá? No preenchimento, eles pedem, inclusive, lá quando você coloca a data de aquisição do bem, eles te pedem se deixou ou não um percentual
a totalidade do imóvel, se tem alguma incomunicabilidade, desculpa, incomunicabilidade não, mas alguma questão, algum gravame naquele imóvel. Então, o sistema ele é muito autoexplicativo, tá? Mas ele requer uma atenção, porque um preenchimento errado, ele vai inviabilizar o teu imposto. Então, exemplo aqui, eu vou tentar dar um exemplo bem simples no lançamento do imposto. Muita gente acha que uma pessoa casada pelo regime da comunhão parcial ou comunhão de bens, na hora de transmitir, vai preencher o imposto dizendo que aquela pessoa deixou 50% do bem. Não. Aquela pessoa era casada, o indivíduo, quando se casa pelo regime da comunhão parcial ou comunhão universal, ele deixa de ser um indivíduo e ser um casal, né? Ele passa a ser um casal, e aí ele deixa 100% do bem. Então, você preenche 100%, o próprio sistema, ele te dá essa indicação do lado direito, ele diz, né, que se a pessoa era casada, assim, assado, clique em 100%, porque o próprio sistema, se você cadastrou um cônjuge, esse sistema vai reservar a meação desse cônjuge, entendeu? Então, é bem autoexplicativo. E, enquanto não se paga o imposto, pode ser alterada a forma de partilha. Então, olha, chegamos à conclusão que tem 3 bens, um vai ficar com saldo bancário, outro vai ficar com bem imóvel, enfim, você pode simular isso, não gera o imposto. Chegou ao fim do preenchimento, não gera, simula o imposto. Tem essa opção no sistema, simulou o imposto, a parte não quer, mas assim, volta, você consegue fazer essa alteração na simulação e seguir. Então, essas novidades de simulação, indicação de grau de parentesco, o sistema, novidade do sistema mesmo, está bem pronto para, hoje ele está bem pronto para receber a informação da declaração de herança pública, tá? Feito a declaração, eu sempre peço ao advogado, manda o imposto para mim antes do cliente pagar, eu como escrevente peço, o advogado confere, mas como escrevente eu gosto de conferir aquele imposto, então faça contato com o seu cartório, olha, gerei o imposto, a documentação é essa, vê se está tudo certinho, se tem alguma pendência, enfim, já aconteceu aqui, exemplo de um advogado, por uma questão de erro, ele colocou um regime de bens errado, então o cálculo da partilha estava dando um excesso, porque a pessoa não estava como meeiro, estava como herdeiro. Então, para descobrir isso, eu tive que ir no passo a passo mesmo do preenchimento para descobrir onde é que estava a data errada. Então, confira o imposto antes do pagamento. Paga o imposto, não tem mais o que fazer. Qualquer problema que tenha que se resolver, aí o atendimento vai ter que ser presencial lá com o fiscal, e aí com agendamento, né? Por isso que eu estou pedindo, assim, eu sempre peço aos clientes, peço para o advogado, olha, vamos trocar essa ideia aí antes de recolher o imposto para a gente ver se está tudo certinho, tá? Passada essa questão do imposto, é o momento das certidões, que aí o cartório te relaciona todas essas certidões, o advogado optando em passar para o cliente tirar, ou ele tirar, ou ele emitir, né, ou contratar um despachante, precisa se atentar para os prazos que a lei coloca. A lei diz que as certidões para lavatura de inventário e divórcio têm os seguintes prazos, para, né, a gente datar a escritura, ela tem que estar. A certidão de RCPM, que são as certidões que comprovam o estado civil, falecimento, elas têm que ter sido emitidas nos últimos 6 meses, tá? Então, não pode ultrapassar essa data para a lavatura da escritura. As certidões dos distribuidores, em geral, que, na verdade, em nome de decujos, da meira, dos herdeiros, essas certidões valem por 90 dias, tá? 90 dias corridos. E as certidões de ônus reais valem somente por 30 dias, tá? Então, para não correr risco, a gente sabe aí que uma certidão dessa mais barata é R$116 é uma ônus reais hoje, então eu acho que vale a pena ver se o processo está maduro para a lavatura da escritura e só pedir as certidões depois disso, tá? Seguindo a orientação do escrevente, é claro. Com relação às certidões, é importante
cliente e o advogado ter essa noção de que algumas certidões vão ficar retidas no cartório. Então, quando não em cópia autenticada, outras nem em cópia autenticada original. As certidões de RCPN, a consolidação normativa determina que a gente arquive aqui em original a certidão de óbito, casamento, nascimento. Então, enfim, infelizmente não vai servir aquelas, o óbito é recente, não vai servir, vai ter que ficar retida no cartório. Então, é importante os clientes e o advogado saber disso, tá? Ainda dentro do procedimento jurídico, depois de entregue as certidões, o cartório vai fazer a minuta, obviamente vai passar para o advogado para dar aquela analisada, mas a gente tem uma minuta bem, eu falo a gente todo o cartório, né? Porque a gente faz a escritura para registrar, então todos os cartórios de notas têm essa preocupação de fazer a escritura com todas as cláusulas necessárias para proceder ao registro, mas vale a pena o advogado dar uma conferida, né? Conferir a minuta se está de acordo com a partilha que ele entregou à declaração, tá? E depois disso, ele vai precisar assinar, seja digitalmente, lá pelo cadastro de assinatura digital, junto com as partes, ou seja, presencialmente lá no cartório. Aí eu sempre digo que o trabalho do advogado não acabou aí, vocês com certeza vão concordar comigo. Orientar o cliente, finalizou a escritura, assim como o processo judicial, lá com o seu formal de partilha e carta de sentença, levar isso ao órgão competente. Olha, se tem saldo bancário, aos bancos. Se tem automóvel, ao Detran. Se tem imóvel, ao registro de imóveis. Para que se consolide a propriedade junto ao órgão competente, né? Eu tenho, infelizmente, a gente tem, né? Mas porque é um custo, a gente sabe que é um custo muito alto, regularizar uma documentação. Então, muitos clientes que chegam para fazer as transações e estão com pendência de registro, né? Lá na consolidação da propriedade no RGI. E como a gente tem atualização constante na nossa lei, né? Se todo dia entrar no site do Tribunal de Justiça, você vai ver que tem alteração por provimentos na consolidação normativa. Para você cumprir a exigência de um ato antigo, você vai depender de todas as partes, né? Você vai depender, novamente, da presença do advogado. Então, eu sempre peço ao advogado, acompanhe até o final. Fez com o despachante, ok, recebeu, olha, está aqui, o imóvel está no seu nome, em nome dos seus herdeiros, né? Dos herdeiros juntos, e está aqui. Isso é muito importante para que a gente tenha aí, como eu digo, o ato perfeito acabado, finalizado, né? Eu falo isso também, gente, no procedimento de divórcio. O divórcio, o que muito me aparece aqui é o divórcio judicial com uma pendência na partilha. Por quê? Sai a carta de sentença, considerando lá o acordo feito entre as partes, né? Ou a determinação simplesmente judicial da disposição dos bens, mas para a expedição daquela carta de sentença, o juiz não exige que seja recolhido o imposto na Secretaria de Fazenda, assim como é exigido no processo de inventário, isso é exigido, mas no divórcio não. E aí a pessoa partilha o bem, cada um fica com o bem, guarda aquela carta de sentença. Quando vai vender esse bem ou quando precisa fazer alguma alteração naquela propriedade, aí sim vai verificar que deixou de utilizar aquela carta de sentença, levar esta carta de sentença ao órgão competente. Hoje não é mais necessário ir até a Fazenda Estadual, mesmo sendo processo judicial, a partilha de bens ou o imposto emitido oriundo de uma partilha judicial pode ser preenchido pelo advogado no site da Secretaria de Fazenda Estadual, tá? E esse imposto recolhido e levado junto com a escritura, com a sentença, enfim, o que fosse sido finalizado no divórcio, isso tem que ser levado ao RGI junto com o imposto. Então, sempre orientar a parte para não deixar para depois, porque às vezes a pessoa resolve aquele bem ali, mas tem alguma pendência
resolveu a questão do patrimônio no divórcio, mas tem alguma pendência no RGI que você vai depender daquele ex-cônjuge, ou você vai depender de desarquivar aquele processo judicial. Então, é muito importante os advogados terem essa informação de que podem utilizar a ferramenta da Secretaria de Fazenda Estadual para gerar esse imposto, mesmo sendo a partilha judicial ou extrajudicial, ele pode fazer isso. Diferente da partilha extrajudicial, judicial para extrajudicial, o imposto na partilha extrajudicial feita em cartório, ele tem que ser recolhido antes da lavatura da escritura, assim como o inventário, tá? É necessário o divórcio com partilha, simplesmente fazer todo esse preenchimento no site da Fazenda Estadual e seguir com o cálculo da Fazenda Estadual, se há ou não excesso à partilha, para recolher o imposto se necessário e levar ao órgão competente, certamente, o registro de imóveis, tá? Ou também pode ser Detran, se tiver um automóvel, ficou partilhado, a totalidade do automóvel ficou para um cônjuge, não para o outro, enfim. É importante, eu sempre oriento que o advogado faça isso até o final. Tentando aí seguir, eu relacionei nesse material que eu fiz as certidões para escritura só para justificar, tá? Para vocês entenderem, simplesmente não ter um rol, tem essas certidões e emite, não. Além de saberem que essas certidões todas podem ser emitidas pela internet, eu preciso explicar para vocês por que a gente se pede essas certidões. Óbito, obviamente, né, com base na certidão de óbito, a gente vai ter todas as informações do falecimento desses decujos e conseguir comprovar na declaração do óbito tudo que está sendo apresentado no inventário, quantidade de herdeiros, se deixou meieiro, a idade, a data do falecimento, se tinha ou não testamento, enfim. O comprovante de estado civil, ou seja, considerou o estado civil, é casado, certidão de casamento, é divorciado, casamento, conservação de divórcio, a certidão de casamento, seja do cujos, dos seus herdeiros, meieiro, distribuidor de testamento. O distribuidor de testamento, aqui no Rio de Janeiro nós temos dois, que é o 5º e o 6º, comarca de interior, já falei lá no início para vocês, ou tem um cartório de distribuidor de testamento, ou vocês podem perguntar diretamente ao fórum, é importante, para saber e comprovar que não há testamento válido em nome daquele falecido. Importante, eu não falei lá atrás, gente, testamento revogado e caduco, tendo sido a sua caducidade, mesmo que não tenha sido declarado via processo judicial, pode-se fazer inventário sim, tá? É só a gente identificar o motivo pelo qual existe a caducidade do testamento, que a gente indica que em vida a pessoa fez o testamento, entretanto, tornou-se caduco ou foi declarada sua caducidade em conformidade com o artigo, e a gente coloca o inciso do Código Civil, tá? Acontece muito, algumas pessoas deixam o testamento e aí o beneficiário desse testamento, ele vem a falecer antes dela, enfim, ou então, em vida, a pessoa fez o testamento, não revogou, mas resolveu vender o imóvel, então esse testamento ele é caduco, ele não tem validade. Então, pode acontecer de sair na distribuição de testamento, que há um testamento, mas não precisa ser cumprido em virtude da revogação, né, ou da caducidade, tá bom? Executivos fiscais e executivos fiscais. Aqui no Rio nós temos, na verdade, o nome do distribuidor, mas o cartório comarca de interior geralmente é emitido ou no site ou no fórum, tranquilamente. E aí a certidão, isso eu estou falando em nome do decujus, tá? Do falecido. Certidão da Justiça Federal, Receita Federal, Trabalhista, regularidade fiscal na Cefaz e TGE, me peça um link. Essas certidões são as primeiras. Pegou a documentação, o cliente vai proceder, tira essas primeiro, porque se tiver qualquer pendência na certidão, exemplo, Receita Federal, o CPF do falecido está suspenso, porque deixou de declarar o imposto, ou em virtude da declaração do óbito, e aí a gente não consegue emitir certidão. Você está fazendo o procedimento do inventário, né?
e agenda na Receita Federal, apresenta a declaração de herança pública ou o óbito dizendo, olha, estou solicitando essa certidão para a lavratura da escritura de inventário. A Receita Federal vai disponibilizar a certidão, tá? E, infelizmente, sem essa certidão a gente não pode. Então, Justiça Federal, Receita Federal, Trabalhista, você faz a PGE, é a primeira que a gente tira, para ver se realmente não há nenhum problema. Em nome do espólio, também, executivos fiscais de Justiça Federal, meia e herdeiros. Meia e herdeiros, a gente precisa do comprovante de estado civil, né? Para a gente qualificá-los, né? Ver se tem algum cônjuge que o bem se comunique, enfim. E, além disso, a gente precisa comprovar a capacidade dessas pessoas, né? Já que a gente precisa de partes capazes, a gente precisa comprovar a capacidade através da emissão das certidões de interdições e tutelas. Aqui no Rio, são 2 ofícios, tá? O primeiro e o segundo ofício de interdição e tutela. Com marcas de interior, é só ir no RCPN e pedir para fazer busca. Geralmente é um RCPN só que faz essa busca. Liga para um deles, olha, preciso de... Aí a gente passa o nome certinho, certidão de interdição e tutela. Ligou, eles vão te fornecer, tá? Essa certidão de interdição e tutela, na comarca de interior, não é emitida pelo fórum. Ela é emitida pelo próprio Registro Civil de Pessoas Naturais, tá? No RCPN. A certidão de interdição e tutela, é importante frisar aqui, que ela deve ser emitida na comarca em que aquela pessoa, herdeiro ou meio, possa ter sofrido algum processo de interdição ou tutela. Então, é a comarca da sua residência, tá? Todas as certidões em nome do falecido vai considerar o local de falecimento dele, onde ele residia, e também o local, a comarca, a localidade dos imóveis ou dos bens. Então, exemplo, a pessoa faleceu e morava no Rio de Janeiro, mas deixou o bem em Teresópolis. Precisa se emitir, igual na compra e venda, precisa se emitir certidão no Rio de Janeiro e Teresópolis. Tinha um carro em Volta Redonda, também vai precisar das certidões de Volta Redonda. A gente precisa fazer busca de todas as certidões de onde esse falecido possuía bens ou tem endereço, tá bom? Em nome dos imóveis, vocês já devem saber, né? Se for tiver deixado bem imóvel, a ônus reais válida, executivos fiscais para saber se não tem nenhum processo de execução fiscal, certidão fiscal enfiteusca para saber se tem algum débito de IPTU ou se o imóvel é foreiro, sendo ele foreiro, também tem que se lançar a emissão do laudêmio, a emissão da CAT, a certidão de autorização de transferência de foro, na transação, na escritura de inventário e partilha, assim como na doação, na cessão, as transações não onerosas não incidem no laudêmio. Então, basta fazer direto a certidão de autorização de transferência, que é a CAT, tá? Além disso, se o imóvel for rural, certidão do FUNESBOM, que é a taxa de bombeiro, e certidão de quitação fiscal. Com relação aos bens móveis, geralmente o que a gente pede? Saldo, né? Saldo bancário, extrato na data do falecimento, tá? Automóvel, aí a gente pede o registro do automóvel. Ações, né? É o que me vem à cabeça aqui, mas eu estou dando exemplo. Ações numa pessoa jurídica, tá? Se a pessoa falecida era sócio de uma pessoa jurídica, a gente precisa do cartão do CNPJ, contrato social, para a gente saber quantas cotas, né? E o último, balanço patrimonial, tá? Já falei em relação à data das certidões, né? Sempre se atentar a essa questão de data. Eu coloquei todas as certidões aqui, mas sempre confiram com o escrevente, né? Quais as certidões que ele está solicitando. Inicie um procedimento das certidões sempre pelas certidões da internet, porque são certidões que podem inviabilizar a lavratura da escritura. Exemplo, os imóveis de comarca de interior, a certidão da prefeitura não sendo emitida, tá? Tendo alguma pendência fiscal, essa certidão, algumas comarcas, né, algumas prefeituras, elas não emitem a certidão positiva. Elas dizem que tem que efetuar o pagamento. Então, verificando todas as certidões da internet, antes, essas que podem ser emitidas, você já
informa para o cliente que ele precisa pagar esse débito e aí fica tudo pronto a tempo, tá? Uma questão importante que não inviabiliza a lavratura da escritura, mas sim o registro é que se o falecido tiver deixado débito fiscal em relação aos bens imóveis ou em relação ao seu nome, no momento do registro, o RGI só vai consolidar a propriedade se esse débito tiver quitado, tá? Pode-se lavrar a escritura? Pode. Vai dizer lá na escritura que o bem tal possui o débito fiscal em X valor, que o herdeiro tem ciência e aceita aquela escritura conforme está redigida e se compromete em regularizar esse débito para consolidar a propriedade junto ao RGI. Senão a escritura vai cair em exigência, tá? Gente, assim, como eu fiz um roteiro aqui, coloquei as coisas mais importantes, considerando uma hora aí, eu dei uma corridinha, eu queria abrir para as perguntas agora. Primeiro, agradecer a paciência, né? A gente é um assunto muito extenso, mas aí a gente vai aqui complementando. Vamos abrir para as perguntas aí, Fátima, por favor. Fátima, antes da Fátima, eu só queria dizer que estamos muito honrados aqui com a presença de alguns participantes, o nosso ex-presidente, Dr. Juarez Clemente, presença também do nosso primeiro tesoureiro, Dr. Emílio, a nossa ex-presidente do Conselho Deliberativo, doutora Réia, enfim, ilustres associados com o Dr. Francisco Souto, e o presidente do Conselho Fiscal da BAM, Dr. Cláudio Rabir. Fátima, tem uma pergunta aqui da Sula, você vai formular, quer que eu formule, mas que dizer a doutora... Fique à vontade, pode fazer, pode perguntar. Que a doutora Patrícia tem muitos elogios aqui, dizer que o Pedro realmente já foi seu aluno, Fátima. Ele disse disse aqui no chat. E tem uma pergunta aqui da Sula, deixa eu localizar aqui. Eu perdi aqui. Mas antes de formular a pergunta da Sula, eu queria até que a doutora Patrícia, ela começou falando sobre assinatura digital. Eu não entendi muito bem como é que é feito, como é que é o procedimento da assinatura digital. Você não poderia dar mais detalhes, por favor? Com certeza. Então, hoje, a plataforma já disponibilizada pelo Colégio Notarial, ela permite que se faça o cadastro digital, que antes, né, há menos de uma semana atrás, só era feito pessoalmente. A pessoa tinha que vir ao cartório e fazer o cadastro da sua assinatura digital. Hoje não é necessário. Esse cadastro pode ser feito por videoconferência. Então, essa pessoa vai precisar se cadastrar na plataforma do notariado, e nessa plataforma vão ficar todos os certificados, o certificado digital da parte. Então, no momento da lavratura da escritura, vai ser possível essa pessoa assinar digitalmente. Então, tanto o cadastro da assinatura digital, quanto a assinatura propriamente dita da escritura, pode ser feita por videoconferência, entendeu? Então, não precisa nem ter esse primeiro, eu preciso ter um certificado digital emitido pela certa... Não precisa. Basta fazer contato com o cartório de notas e solicitar esse cadastro. Não consigo vir ao cartório, não tem problema, vamos fazer o cadastro por videoconferência. Ótimo. Muito tá? bom. Só explicando o procedimento assim, de coisa bem rápido, doutor. Com identidade CPF é necessário, porque a gente vai precisar que a pessoa valide um QR Code, é necessário que tenha um celular, né? E a gente vai passar um linkzinho do aplicativo, do e-notariado. O procedimento é simples, porque às vezes as pessoas têm, Patrícia, é um procedimento que o meu cliente pode não conseguir fazer. Não se preocupe, o procedimento é simples. Na videoconferência, a gente consegue ter acesso ao cliente, conversar com ele e explicar como que ele faz para validar o certificado digital dele. Então, assim, além de ser um processo rápido, é um processo simples, tá? Perfeito. Sidney, eu só queria dar uma contribuição que o meu filho fez isso essa semana. Ele precisou fazer. E, assim, em menos de 10 minutos, estava tudo resolvido. Achei, assim, fantástico. Então, a prova concreta é rapidíssimo mesmo. Ele fez essa semana aqui em casa. Direto aqui em casa, sem precisar sair para cartório. Que bom, que ótimo.
A doutora Vanessa dá boa noite a todos e diz que saiu mais cedo do trabalho hoje para assistir a live. Muito bom. Depois disso, fico feliz. Eu acho que a Vanessa é minha aluna. Depois, eu acho que ela é minha aluna. Diga se gostou. Por favor. Me deem o feedback. Bom, a pergunta da Sula é bem escondidinha aqui, mas eu vou chegar lá. Está aqui. Ela diz o seguinte: doutora Patrícia, o Cefaz criou o ano passado o SEI para os casos de existência de inventário com testamento. No meu caso, o inventário é judicial e, além de levar 4 meses para conseguir me cadastrar no SEI, estou há 3 meses aguardando resposta para a emissão das guias, que foram solicitadas no sistema Cefaz. A senhora tem alguma saída para isso? Meus clientes estão desesperados, assim como a doutora Sula. Entendo perfeitamente. Então, eu vou disponibilizar, eu não sei se é bom aqui no chat, eu mando para a Gomes mesmo, vocês que me orientem, por favor. Eu vou disponibilizar o meu telefone, o meu e-mail, porque não é normal demorar. Então, pode ser que tenha alguma peculiaridade no processo que não está deixando esse processo andar. E aí eu me coloco aqui à disposição para ajudar, né? Porque geralmente, assim, quando o advogado tem alguma dificuldade no procedimento, eu vou olhar junto para a gente tentar ali ver onde pode estar o problema, porque provavelmente, assim, esse sistema, o sistema novo, né, que na verdade, depois de validado o testamento, você passa para o cadastro do inventário pelo SEI, ele deveria ser tão célere quanto a declaração de herança pública. Então, pode ser que a gente tenha alguma questão aí de repente eu consigo ajudar. Olhando junto, a gente pode remotamente ingressar no sistema e ver isso junto. É Sula, doutora Sula? Posso falar, Cid? Por favor. Lógico. Olha lá. Então, eu recebi uma comunicação. Primeiro, tem que escanear todo o processo, os números de folhas que eles pedem e tudo mais. Eu fui para a ouvidoria várias vezes até conseguir me cadastrar, que foi um dificultador. E agora, depois de escanear toda a documentação, que é do processo, e eu já tinha feito tudo no Cefaz, eles bloquearam só na hora de emitir a guia, né? Agora o fiscal pediu que eu nomeasse cada um dos documentos. Aí eu peticionei, dizendo para ele que cada documento já se falava do que se tratava por si, porque ele faz uma listagem do que ele pede. Você numera e manda item por item do que ele pede, né? As primeiras declarações, e agora ele me devolve o processo 3 meses depois, dizendo que quer que eu nomeie cada documento. Aí eu mandei uma petição dizendo que os documentos já respondiam por si, e já está há 20 dias e nenhuma resposta. Eu tentei marcar uma presencial, que eu não estou indo, mas posso passar uma procuração para uma pessoa aí, mas também você leva um tempo enorme. E meus clientes é um processo antigo, que teve uma série de problemas, e agora, na hora de pagar o imposto para resolver, eles criaram esse SEI que atrapalha a vida da gente toda, né? E estou nessa situação. Então, doutora, na verdade, na orientação, quando ele pede o procedimento de envio de documento, ele pede, sim, para cada documento ter o seu nome. Exemplo, primeiras declarações, ele pede para colocar o nome de documento. Então, assim, infelizmente, acredito eu que até para eles colocarem no arquivo deles, né, que é um arquivo online, né, no arquivo deles, esses documentos não vão poder estar simplesmente numerado com traço. Eles vão pedir para nominar cada um. Eu acho que eles podem criar um embaraço com isso. Eu acredito que sejam muitos documentos, né? Que lhe deu um pouco de trabalho. São 73 folhas. Pois é. Não, então eu vou voltar lá, vou nomear e reenviar. Exatamente. Eu te oriento que faça assim, porque está na própria cartilha deles. Então,
para a gente poder solicitar que dê andamento, a gente não pode deixar nenhuma pendência. Eu sei que vai te dar um trabalho, mas eles pedem, assim como no sistema, né, dos advogados também, da OAB, vocês precisam também nominar, né, cada documento. Então, não necessariamente. Mas precisam colocar lá e já tem as janelas, correto? Já tem a janela, é uma petição e tal. Só que como esses documentos são autoexplicativos, né, e na relação que eles pediram, eu realmente só botei o número, 1, 2, 3, na relação deles. E levaram quase 40 dias para fazer essa exigência. Quer dizer, um negócio que é tudo virtual, né? Mas tudo bem. Não, pelo menos assim, que ele tivesse visto, assim que recebeu, viu que não estava conforme a orientação, ele, né, imediatamente respondesse, né? Eles estão trabalhando online, né? E home office, mas estão atendendo presencialmente. E aí o agendamento... aquela questão que você já colocou, realmente não é um agendamento fácil, por isso que eu falo, quando dá exigência, eu peço para tentar, como é que fala, dirimir todas as dúvidas com a gente, porque quando dá exigência, depende do fiscal, aí você depende do agendamento. Qual é a data? Já conheço esse local aí há 30 anos, chama Sucursal do Inferno. É difícil, né? Mas, assim, agora, graças a Deus, o procedimento online tá, pelo menos assim, era para ter diminuído a demanda, e aí... Era para ser mais rápido, né? Mais rápido, pois é. Realmente, o SEI, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele depende da emissão de documentos. Desculpa, do envio de documentos. É diferente do outro sistema que eu acabei de falar aqui, quando não tem testamento. Ele não precisa enviar nenhum documento. É bem rápido, Pois é. Muito obrigada, doutora. Nada, mas se eu puder te ajudar de alguma forma, com a questão da nominação, eu sei que eles vão exigir, tá? Eu vou nomear os documentos e peticionar, reenviando os 73 documentos nomeados. É brincadeira. De repente seria mais fácil ele abrir um por um, mas infelizmente isso está nas orientações dele, que sejam todos nominados. E aí, se eu puder ser útil mais alguma coisa, depois eu vou disponibilizar os meus contatos, tá bom? Muito obrigada, viu? Nada, espero que tenha gostado, tenha esclarecido alguns pontos aí para você. Excelente palestra. Obrigada. Doutora Patrícia, eu quero também ressaltar aqui a presença da nossa amiga, queridíssima conselheira, doutora Tânia Pacheco, doutor Ezequias, e também da nossa queridíssima presidente da comissão ABAME Jovem, doutora Alessandra Ávila, aqui presente. Tem expert na matéria também. Obrigada. Doutora Patrícia, uma excelente palestra, um tema que interessa muito a gente, por isso que você está aí com a casa cheia. É muito bom ver a ABAME com a casa cheia, todo mundo interessado. Foi muito, muito proveitoso todos os seus esclarecimentos, tá? Muito obrigada. O que precisar, estou aqui às ordens, sempre para a gente trocar essa ideia e trazer atualizações para vocês. É muito importante essa união nossa, né, da gente conseguir dar andamento aos nossos processos, mesmo, né, esses extrajudiciais. E eu acho, assim, que eu fico encantada com o mundo extrajudicial, é isso, é depender da gente só, entendeu? Da gente conseguir concluir o trabalho, entregar para o cliente isso pronto, com uma demanda nossa, entendeu? Sem ter que despachar, sem ter... É óbvio que o judiciário tem sua importância, não estou dizendo isso, mas a gente conseguir, inclusive, tirar a carga imensa que o judiciário tinha e conseguir fazer por aqui, né? Via cartório, online, com a Secretaria de Fazenda, isso agiliza a vida de todos, inclusive daqueles que dependem da demanda judicial para poder andar com seus processos, né? É muito bom contribuir aí para vocês, viu? Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Dr. Munir. O sistema de declaração da Cefaz separa o bem particular do bem adquirido na constância do casamento, considerando que o inventariado tenha sido casado pelo regime da separação de bens? Aí ele coloca, porque a partilha será diferente, já que no bem particular, o cônjuge sobrevivente ostentará a qualidade de herdeiro e no bem adquirido, na constância do casamento, será meeiro. Isso mesmo. Isso eu falei lá no início, lembra? Eu disse assim, que é necessário se atentar ao regime de bens e a data desse casamento. O próprio sistema, ele identifica isso, tá? Ele vai ver a data que você vai colocar no casamento, vai ver o regime de bens apostado, e no momento em que disser
Quando foi adquirido bem, aí você vai precisar colocar a data certa para que ele comunique ao patrimônio do casal ou não. Mas ele separa sim, tá? Ele entende que a meeira, o cônjuge sobrevivente meeiro, é herdeiro dos bens particulares, tá? Então ele vai entender, exemplo, tendo lá 3 herdeiros e mais a meeira, no bem comum do casal, ele vai dividir 50% desse bem para a meeira e os outros 50% dividido para os 3 herdeiros. Nos bens particulares, ele vai pegar 100% desse bem e dividir por 4 herdeiros. Por quê? Ele vai considerar essa meeira nesse bem somente como herdeira, entendeu? Então, o sistema preenchendo certinho, por isso que eu falo, deu alguma coisa errada, Patrícia, tem alguma coisa errada no preenchimento, fala comigo que eu vou lá um passo a passo e eu vejo com vocês, aqui preencheu, aqui não informou que ela é herdeira desse bem particular. O sistema ajuda isso, ajuda sim, tá? Fica tranquilo. Ok. Agora, é importante, ele falou separação de bens, mas ele não disse se é a separação obrigatória ou aquela escolhida pelas partes, tá? Porque isso muda. Na separação obrigatória, a gente tem a súmula 377, que vai equiparar o regime da separação obrigatória ao da comunhão parcial de bens, tá? São aqueles casamentos que são feitos pelo regime da separação obrigatória em virtude de determinação legal, né, da disposição do Código Civil. Esse casamento, esse regime de bens, ele é equiparado pela súmula 377 para a comunhão parcial. E aí ele vai considerar que o bem, na verdade, o bem havido na constância desse casamento se comunicou, tá? É importante colocar isso para vocês. Perfeito. Doutora Patrícia, o doutor Pedro indaga. Primeiro, ele elogia pela palestra, bastante didática e esclarecedora quanto aos procedimentos administrativos. Ele consulta no caso do falecido ter deixado valor referente à aplicação de previdência privada. Será lançado na declaração do ITD? Terá imposto a pagar? Sim. Na verdade é o seguinte, existe, eu não tenho aqui de cabeça, tá? Mas tem a legislação que diz que esses valores de previdência privada, eles podem ser levantados por alvará ou por inventário. No alvará, dependendo do valor, e aí tem, né, você buscando na legislação tem o teto, você não vai recolher imposto, né? O ITD. Mas por inventário tem que se recolher imposto. E cabe FGTS, PIS, saldos de salário, que ele falou, previdência privada, é passível de inventário sim, tá? Chegou uma pergunta aqui também, que eu acho que é a dúvida de bens particulares. A questão de um casal, a viúva meeira com 2 herdeiros. O casal deixa 2 filhos. O bem a ser partilhado. Como ficaria? 50% para a viúva e os outros 50% partilhados de herdeiros? Então, eu preciso saber se esse meeira... Vamos lá, eu vou dar os 2 exemplos. Casado com comunhão parcial... Comunhão total de bens. Ela é dona de comunhão total? Então, todos os bens se comunicam, aqueles havidos antes e depois do casamento. Então, ela é meeira, dona de metade de tudo. 50% é dela, os outros 50% dividem entre os 2 herdeiros. Exatamente. Não tem bem particular. Comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam. Então, a pessoa não deixou bem particular. Perfeito. O doutor Cláudio Habib, que é presidente do Conselho Fiscal, diz muito boa aula. Obrigado. A doutora Beatriz Ribeiro também enaltece excelente palestra. Doutora Réia Mello, parabéns à doutora Patrícia, sua apresentação é muito didática e minuciosa. Doutora Sula agradece mais uma vez pela atenção e informação. Diz que agora está mais tranquila. A doutora Tânia Pacheco, obrigada pela excelente palestra e pela costumeira gentileza do nosso presidente. Isso é exagero. A doutora Réia, parabéns à BAME pela escolha do tema e convite à brilhante palestrante, realmente. E a brilhante palestrante não está não só convidada, mas intimada. Então, logo retornemos às nossas atividades presenciais a
nos honrar com a presença e nos brindar com uma palestra e, quiçá, um curso, né? Como disse a professora Fátima. Será um prazer, será um prazer. Um prazer. Legal. A doutora Marta, a plataforma permite que também possa ser lavrada a escritura de testamento? Sim, por videoconferência, sim. Sim, só lembrando que o testamento só pode ser lavrado pelo tabelião ou pelo seu substituto. Então, terá que fazer contato com o tabelião substituto, para poder fazer todo o procedimento do testamento, trocar a documentação, fazer minuta, e depois, obviamente, com as testemunhas cadastradas, né? No cadastro digital de assinatura, com o outorgante também, marcar essa videoconferência. É possível sim, tá? Doutor Munir, excelente explanação, parabéns para a palestrante, obrigado a todos da BANH. Nós é que agradecemos. O doutor Jonildo, excelente explanação da mestre Jonildo Malta. Enfim, são muitos elogios, né? Nós todos estamos muito satisfeitos, ficamos muito satisfeitos com a sua brilhante explanação, muito didática, realmente. Endosso tudo que foi dito aqui. E um convite, como foi feito pela doutora Fátima, eu estou intimando a doutora para comparecer na nossa associação, que em breve, Deus assim permita, voltemos às nossas atividades presenciais. Se Deus quiser. Eu indago se tem mais alguma questão, algum colega quer fazer mais alguma pergunta. Doutor Sidney, eu gostaria de fazer um pequeno questionamento. Aliás, retornando à pergunta inicial que foi feita por você. Primeiro, dizer à doutora Patrícia que foi realmente uma aula muito didática, muito prática e de grande proveito para todos nós que participamos. Queria voltar àquela questão da assinatura remota. Por exemplo, chegou um cliente ao meu escritório. Ele é um viúvo recente, quer contratar para fazer o inventário. Tem 2 herdeiros que moram distante. Como que esses herdeiros podem se apresentar para fazer essa assinatura remota? Antes, eu tinha a crença de que era necessário o certificado digital com um validador oficial. E agora? Eles simplesmente fazem contato com o cartório, apresentam ao cartório toda a documentação, e isso seria o suficiente? Doutor Pedroso, se eu não me engano, né? Então, olha, o suficiente, como o senhor disse, na verdade é procurar um cartório de notas para fazer o cadastro da assinatura digital, tá? Eles podem fazer na cidade deles ou eles podem fazer de forma remota. Então, esse cliente, né, que precisa assinar digitalmente, ele primeiro vai fazer esse cadastro dessa assinatura digital pela plataforma do e-notariado. E é o nosso próprio cartório que faz, tá? O senhor pode ficar tranquilo que é o próprio cartório que faz. Então, o cartório vai ter o cadastro digital dele, o senhor pode ir tocando o inventário, fazendo o procedimento, e assim que for possível marcar a assinatura, ele vai assinar digitalmente, tá bom? Okay. Então, o próprio cadastro da assinatura digital, ele é feito por videoconferência. A gente, óbvio, vai pedir para trocar alguns documentos, muito provavelmente por e-mail ou pelo WhatsApp, né, para poder ter aquele documento legível, trocar algumas informações com ele, mas o contato é pela videoconferência. A gente faz contato, como eu estou fazendo com o senhor aqui agora, faço as perguntas competentes para o cadastro digital e oriento ele a baixar o aplicativo e fazer a leitura do QR Code no cadastro digital no celular dele, tá bom? Bom, significa dizer, então, que os cartórios que têm essa plataforma, eles estão concorrendo com os vendedores de certificados digitais particulares. Então, assim, deixa eu colocar uma coisa para o senhor. O certificado digital feito pelo cartório de notas só serve para lavratura de escritura de cartório de notas, tá? Não vai servir, por exemplo, para o senhor representar alguém na Receita Federal. Exemplo, tá? Eu preciso fazer o meu certificado da Receita, é outro certificado. O certificado digital do e-notariado é para a utilização do cartório
em assinaturas digitais em atos públicos feitos em cartório. Tá. E ele permanece válido para outros atos públicos no próprio cadastro do cartório, ou cada ato público terá que fazer esse cadastramento? Não, ele permanece, na verdade, feito uma vez e qualquer cartório já tem acesso. Qualquer cartório que utilize essa plataforma já tem acesso. Então, fez uma vez o cadastro digital, está tudo certinho. Tá? Então, tá. Então, se equivale àquele cartãozinho de firma que a pessoa abre no cartório presencialmente. Perfeito. Só que será à distância. Ok, Perfeito. muito obrigado pelos esclarecimentos. Nada, disponha, estou aqui à disposição. Mais algum colega? Doutora Beth, né? Não quero falar, não, é que eu cheguei agora, não tenho nem como perguntar nada. Muito obrigada, boa noite. Eu quero dar um recado aqui da nossa secretária, que todos que desejam solicitar material ou certificados precisam enviar um e-mail para a ABAME, abame@abame.org.br. Não havendo mais perguntas, eu quero primeiro... Permite-me uma sugestão. Os que estão presentes e interessados na palestra da doutora Patrícia já poderão receber independentemente de Perfeito. Não, eu digo assim, e-mail para a ABAME. Os que não são associados, enviem um e-mail para abame@abame.org.br. Okay. Nós teremos o maior prazer de... Para os nossos associados, todos receberão automaticamente. Essa palestra vai ficar gravada? Essa palestra ficou gravada? Provavelmente. Ah, tá ótimo. Oi, boa noite. Vai sim, vai ficar no nosso site, no nosso canal no YouTube, ABAME ADV. Depois eu vou estar enviando o link para os associados através do WhatsApp da palestra. Veja bem, gente, por favor, doutora Patrícia, estão pedindo o seu contato. A senhora pode escrever no chat o seu contato, e-mail? Pode sim. Só um minuto. Também temos aqui a Eliane, está parabenizando. Parabéns, doutora Patrícia, estou adorando, não consigo nem piscar. Excelente palestra, adorei. Que bom, fico feliz. E a Kátia também falou, por favor, passar aí, o contato da doutora Patrícia. Christian, doutora Patrícia, parabéns, excelente palestra. E temos ainda uma indagação do Flávio Shoa. Uma pergunta. Eles bem imóvel, direitos reais e posse deixados por avós falecidos. Pai falecido antes dos avós com filhos, em outro casamento. A viúva do pai falecido, à época do falecimento, entrará, peraí que pulou aqui, entrará no rol de herdeiros, junto com todos os netos, tendo em vista que a herdeira é oriunda dos avós? É a pergunta. Na verdade, eu não entendi a pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui no chat. Bem imóvel deixado, direitos reais de posse, deixado por avós falecidos. Pai falecido antes dos avós. Peraí, Fátima. Na verdade, é herança por representação. O pai faleceu antes dos avós. Exatamente. Herda por representação os seus herdeiros, sim. Segue, Fátima, por favor. Com filhos em outro casamento, a viúva do pai falecido, na época do falecimento, entrará no rol de herdeiros, junto com os netos, tendo em vista a herança é oriunda dos avós? Então, na verdade, a viúva só iria concorrer se ele tivesse recebido esse bem. Na verdade, ele não recebeu o bem, né? Os herdeiros dele estão herdando, na verdade, estão recebendo o bem por representação. Viúva, meeira, ela cônjuge sobrevivente, não herda por representação do seu marido, entendeu? Quem herda por representação são os descendentes, os herdeiros, entendeu? Isso mesmo, isso aí. Tem ela só receberia...
Ela só receberia se o bem tivesse passado por ele. Como o bem não passou por ele, foi direto para os herdeiros dele, não se comunica, não, tá? Não recebe, não. O doutor Luiz Medeiros também faz uma pergunta. Em um processo com mais de 2 herdeiros, alguns residentes no interior, posso solicitar alvará judicial para fazer uma venda de um dos bens imóveis pela ferramenta apenas com assinatura do inventariante? Isso seria viável? Já foi feito. Infelizmente não é. O que acontece? O inventário extrajudicial, o procedimento administrativo, como eu disse antes, ele é um ato perfeito e acabado, ele não pode ficar nenhuma pendência. Nesse caso, como ele quer uma autorização para vender um imóvel que faz parte, né, de um acervo deixado por um espólio, é necessário ele fazer o procedimento via judicial e pedir autorização judicial, tá? O juiz vai dar um alvará, obviamente ele comprovando, né, a questão da venda, a necessidade da venda, o juiz vai dar o alvará. O cartório de notas, pelo seu tabelião e seu substituto, não tem essa liberalidade que o juiz tem, tá? A gente não julga processo, não nomeia inventariante, a não ser que as partes declarem entre si. Mas isso, nesse caso, depende de uma demanda judicial, sim, tá? Doutora Patrícia, eu quero agradecer, vou passar para o doutor Cid para as considerações finais, mas particularmente quero agradecer muito a sua presença, ter aceito o meu convite, fiquei super feliz de reencontrá-la, né, de ter tido essa oportunidade de trazê-la aqui à ABAME, de forma virtual, mas como o doutor Cid mesmo falou, assim que tivermos condição de retornar à nossa sede, faço questão de combinar contigo, vou te ligar, para a gente marcar um curso, porque eu acho que são vários detalhes, eu acho que o curso é uma possibilidade de a gente poder desenvolver outros temas, e aí, com certeza, falar pertinho bastante de regime de não bens. É perto do seu cartório, que eu estou lembrando que agora você está na Barra, não está mais na Rua do Acre, mas a gente se organiza, Então, não deixe de colocar o seu contato, tá? Já coloquei aí no chat para todo mundo, tá? Com todos os contatos. Tá. E eu quero, mais uma vez, agradecer a presença dos meus alunos da Veiga de Almeida. Semana passada estavam meus alunos da PUC, hoje são meus alunos da Veiga. Estou ficando feliz, né? Minhas crianças estão tudo indo participar das nossas lives. Então, toda semana eu estou convidando eles e fico muito feliz de vocês estarem aqui, viu, minhas crianças? Beijinho da titia. E olha, quero, então, agradecer... não entrou no site os contatos, Fátima. Não entrou o contato? Patrícia, você colocou o contato? Já até agradeceram aqui, grato, está aqui, ó. Ué, deixa eu ver aqui. O meu bate-papo não está aparecendo, não. No chat não está aparecendo, não. Não está não, Patrícia. Não está aparecendo, não. Deixa eu ver. Coloca de novo. Vou colocar de novo, peraí. No bate-papo, né? Que tem que ir. Eu estou no chat, tô no chat. Você coloca no chat, isso. Isso, está no chat. Ó, foi tá? Então, gente, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Vou passar agora para o nosso presidente, para ele fazer as considerações finais. E até a próxima terça-feira da minha parte. Beijo para todos. Sidney, com você. Então, eu quero agradecer a você, Fátima, nossa diretora diretora jurídica, né, que já está também encaminhando um curso muito interessante que vem pela frente. Estamos ansiosos aí para receber a doutora Patrícia Araújo na nossa sede social. Acho que vai ser um sucesso muito grande, assim como está sendo a palestra hoje. E esse agradecimento é extensivo a todos, associados, aqueles que estiveram aqui presentes, os alunos da professora Fátima e os demais doutores e doutoras. Desejar a todos uma noite muito feliz, um beijo no coração de todos, saúde e paz, vamos nos cuidando, é isso? A pandemia está aí, nada de excessos, e terça-feira que vem tem mais. Deus quiser. Beijo de bom a todos, viu? Um abraço, Patrícia, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um abraço a todos. Sula, fiquei feliz que você está vacinada. Pedroso, a Emílio, todos. Vacinei hoje, Fátima. Vacinei hoje. Obrigada, Fátima. Parabéns. Se aparecer um jacaré lá na BAM, já sabe que sou eu. Você furou fila também, Sidney? Furou fila, é? Eu fui no drive-thru. Queriam me dar logo a segunda dose. Falei, não, é a primeira.
Que Tchau, bom. tchau, gente. Boa noite. Tudo de Um bom. abraço, Deus, boa saúde. noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Sula. Tá tudo bem, Sula? Tudo, graças a Deus. Tá tranquilo, né? Um dia mais irritado, outro dia menos, mas vamos levando. Mas resolveu a sua questão hoje, né? Agora que eu vou começar a sentar aqui para resolver. Um beijo. Doutor Francisco, tudo bom, né? Um abraço forte. Boa noite. Boa noite. Doutora Nancy, um beijão, doutora Nancy. Tudo bom? Boa noite a todos. Saúde e paz. Boa noite. Boa noite.